o primeiro passo para se conhecer é saber o que você não gosta, que aí fica mais fácil saber o que você gosta. E aí, a partir do momento que você definiu o que você não gosta, comece a listar as coisas que você gosta. E aí, eu gosto muito de trabalhar com prós e contras. Foi assim que eu tomei as minhas decisões até agora, né? Até aqui. Aham. Os prós daquela decisão e os contras. Se for deixar a faculdade, quais são as vantagens e as desvantagens? Mas a partir do momento que você toma uma decisão, você tem que ter um plano. Então, em seguida, é traçar um plano. Fala galera, estamos aí agora com a Tati no 14º podcast, ou no 13º, agora eu não me lembro de cabeça. Mas é um prazer enorme ter ela aqui. E aí, Tati, se apresenta pra galera aí. E aí, gente, tudo bem? Léo, obrigada pelo convite. Eu sou Tati Evelyn Cardoso, advogada de formação e já estou aí na lida do marketing digital há quase 5 anos. Atuo principalmente como copywriter, estrategista e ainda também como assistente jurídica. Analiso as questões jurídicas das páginas, envolvendo privacidade, essa área do direito digital. Peraí. Vamos conversar com alguém que tá lá 5 anos atrás, a Tati em 2015, 2016. O que é copywriter? O que é estrategista digital? Sim, vamos lá. Bom, eu descobri que eu era copywriter depois de já estar fazendo isso, que até então eu nem sabia que tinha nome. Eu sempre gostei de escrever, vem da minha herança, né, como advogada, a gente acaba fazendo isso todo dia, então escrever, ler, para mim sempre foi uma rotina. Eu sempre gostei disso desde de adolescência, até um dos motivos para eu ter escolhido o direito. E aí eu comecei mesmo, 2015 por aí, com um blog de alimentação saudável, porque descobri que meu filho era alérgico à proteína do leite, então uma alergia grave. Caramba. E aí eu comecei a escrever para outras mães que tinham dúvidas de como podiam alimentar os filhos naquela época. E aí eu criava coisas, fiz um Instagram, canal no YouTube, e cresceu rápido, mas aí depois, primeiro lancei um produto junto com a minha irmã, que é nutricionista nessa época, nesse canal, que era o Banquete do Bem. E o primeiro lançamento foi um fiasco, porque a gente não sabia o que fazer, não tinha um método, né? Só achou que era lançar e pronto. Mas o fiasco, assim, não foi tão fiasco porque vendeu, né? Então acho que não é tão ruim para o primeiro. Mas, e aí depois eu entendi que, assim, a missão não era exatamente aquela de compartilhar as receitas, que eu gostava mesmo de escrever. E aí eu comecei a escrever e-mails para outras empresas, comecei a fazer o material que vai nos sites, né, nas páginas. Os artigos e tal. Os artigos. E comecei a perceber que eu tinha um dom, que até então eu não tinha estudado para ser copywriter. Hoje é diferente a situação, mas era intuitivo. Então eu conseguia pensar com a cabeça da pessoa para a qual eu estava escrevendo. E aí eu vi que isso era um diferencial. Falei, poxa, eu posso explorar isso, porque eu consigo escrever como se aquela pessoa estivesse falando. Eu escrevo como se eu estivesse falando. Eu meio que encarno, né, a identidade de uma pessoa que não sou eu. Sim. Porque esse é o grande barato do copywriting, que é convencer alguém a fazer alguma ação. E para você convencer alguém a alguma ação, você tem que ser genuíno, tem que ser espontâneo. E aí eu comecei a estudar de lá para cá, muitos cursos, prática, né, que é o que mais, é onde a gente mais aprende, é como a gente mais treina. E assim as coisas foram acontecendo. Já trabalhei com nichos muito diferentes um do outro, nicho jurídico, nicho de alimentação, nicho de nutrição, muito diferentes um dos outros. E acredito que fui bem até agora no que eu me propus a fazer, porque quando eu pego alguma coisa, eu gosto de ir até o fim. E assim, uma coisa que às vezes as pessoas podem estar se perguntando, que está assistindo a gente, será que esse negócio de copywriter dá dinheiro, assim? É uma profissão? Porque viver de escrever, algumas pessoas devem ficar, caramba, tipo, como que alguém vive só escrevendo texto? Isso, e é possível viver disso? É possível e hoje mais ainda, né? Com essa expansão forçada do mercado digital, porque já era um caminho natural, que, né, todas as empresas, todos os
pequenos e grandes empreendedores, de uma certa forma, esse caminho teria que acontecer. Mas agora, eu acho que foi um salto enorme, né? Sim. Nos últimos dias, a gente tem visto isso. Como muita gente que nem pensava nisso, aqui na minha cidade, por exemplo, eu já procurei empresas no Google que eu precisava comprar alguma coisa, nem no Google Meu Negócio as empresas estavam. Então, assim, agora muita gente vai ter que dar, né, dar seu jeito. E viver de escrever vai acontecer cada vez mais. Tudo que está aliado ao mercado digital vai fazer com que as pessoas desempenhem várias funções. Sim. Escrever é uma delas. Se a pessoa quiser se especializar em escrever, ela pode escrever. Eu não tenho muita afinidade, por exemplo, com post de rede social. Eu sei escrever se for necessário, mas hoje eu tenho que escolher o que eu vou fazer. Então, eu prefiro não me envolver hoje com rede social, prefiro as outras linhas. Mas a pessoa como copywriter, ela pode escrever para rede social, ela pode desde um disparo de WhatsApp, porque tudo isso vai fazer o cliente comprar ou não. Então, cada palavra que é usada faz sentido. Por isso é importante a pessoa que tem esse interesse se especializar para atuar nesse mercado. E assim, se a gente for falar em relação ao lançamento, às vezes uma copy mudar uma pequena porcentagemzinha na taxa de conversão, na taxa das pessoas que compram um produto, faz uma diferença enorme no faturamento. Muda muito. Então, o copywriter é um vendedor no mundo digital, praticamente, também, né? Sim. Ele tem uma participação nisso. É um vendedor que vai usar ali... Pode produzir o roteiro que o expert vai gravar. Então, se ele começa de um jeito, o copywriter vai dizer, não, começa assim, você vai desenvolver o vídeo de tal forma, no final você vai dizer isso. E isso faz muita diferença. Isso para um vídeo de 15 segundos ou uma aula inteira. Que massa, que massa. E assim, você tinha comentado antes da gente começar a gravar como que você foi entrando no mercado digital. Mas assim, da onde que veio esse negócio de empreender mesmo, assim, na sua cabeça? Tipo, como que veio? Então, não veio, foi meio natural. Não foi, eu quero empreender. Pelo contrário, eu sempre fugi de ter qualquer coisa que fosse minha. Eu sempre tinha medo, achava que seria muito complicado. Hoje eu tenho a minha empresa, mas eu presto serviço para outras empresas. Então, mas como eu comecei dessa forma com o blog, eu fiz uma transição natural, que foi a necessidade de abrir um CNPJ para emitir nota fiscal para as empresas que me contratavam. E aí eu falei, ou eu faço isso ou eu paro por aqui. Então, tinham dois caminhos, ou eu parava ou eu seguia. Como eu gostava do que eu estava fazendo, só tinha uma opção para mim, que era seguir. Dá pra ver que tipo, você começou com um hobby e um problema que você tinha, assim, tipo... Exatamente. Era uma necessidade que eu tinha, e aí como eu postava nas minhas redes pessoais, muita gente começou a compartilha, porque você vai ajudar muita gente, eu também tenho essa dúvida. O meu canal na época, menos de um ano, assim, a gente sabe como que é difícil crescer no YouTube, em menos de um ano a gente já tinha quase 3 mil inscritos, e acredite se quiser, eu excluí esse canal. Porque quando eu vi que não queria mais isso, eu comecei do zero. Porque tem que ter coragem. Quando você decide o que você quer, Queimou você tem que abrir mão do que você não quer. Queimou a ponte. Massa, dá. É legal fazer isso às vezes. Tipo, você não dá mais oportunidade de voltar. Mas enfim. Exatamente. É legal ver como que a gente pode começar a empreender. Às vezes a gente não precisa, tipo, procurar algo do zero, assim, e tentar inventar alguma coisa da cabeça. A gente pode ir atrás do que a gente gosta de falar, do que a gente gosta de fazer. Sim, isso mesmo. Eu já escrevi para nicho jurídico, como eu te falei, que tem a ver com a minha área, então para mim foi muito fácil trabalhar com esse público e desenvolver todas as ações, porque como estrategista digital, que foi até uma das perguntas que você fez, o que a gente faz é definir como aquele produto vai ser lançado, qual a melhor forma para lançá-lo, que são várias possibilidades, qual é o público, o avatar que a gente chama, que a gente tem que definir todas essas etapas para o lançamento ser bem sucedido, no mínimo, a gente passando por essas etapas tem mais chances do lançamento ser bem sucedido, definir quais são os canais que a gente vai usar para promover aquele produto, como a gente que tipo de tráfego a gente vai usar e quantos e-mails a gente vai disparar e quais outros canais a gente vai usar. Então, tudo isso
o estrategista faz? Quantas landing pages para cada lançamento? Uma, duas ou mais? Uma analogia que eu gosto de fazer bastante do estrategista digital, eu chamo ele como se fosse quase um empresário de um músico. Ele cuida da estratégia da pessoa, da marca, do conteúdo. Sim. E de como vai monetizar e tal. E assim, é muito legal a gente ver que existe hoje a oportunidade de você estar por trás de alguém que tem um conhecimento. Então, tipo, ela é uma, basicamente, quando ela fala que é uma estrategista digital, ela é uma empresária de experts. Tipo, é uma metáfora, entre aspas. Né? Dá para falar que é isso. E aí, isso, exatamente. Para simplificar, realmente faz sentido essa analogia. A gente define realmente os passos, é como se fosse realmente um empresário da pessoa. Isso acontece naturalmente. Não precisa ser exatamente copywriter para ser estrategista digital. Tem pessoas que só são estrategistas. Né? Eu agrego isso porque e aí tem uma pessoa que só faz copywriting. Hoje eu não faço. Eu não sou só. Já aconteceu de eu trabalhar em empresa só como copywriter. Só escrever, manda o texto e pronto, eles aprovam ou ajustam alguma coisa, mas já aconteceu também de trabalhar em outras empresas só como estrategista. Detalhe, galera, assim, tipo, copywriter, só pra vocês terem uma ideia, é uma profissão que dá pra viver bem. Tipo, porque assim, você não precisa ser o estrategista digital, só de você ser copywriter, você já tem uma posição muito importante. Exatamente. Né? E aí, a pessoa pensa, mas como que eu começo? Primeiro, você começa treinando. Pegue um produto qualquer, escreva uma carta de vendas ou que seja um anúncio para você ver como você se sai. E aí você vai treinando. Tem muito material até gratuito hoje na internet. Não há necessidade de comprar um curso caríssimo. É claro que eu vejo como vantagem para mim o fato de eu sempre ter gostado de ler e escrever. Eu já vi textos de copywriters assim do ponto de vista técnico, de gatilho, etc., muito bons. Mas aí a pessoa cometia alguns pequenos deslizes ali na gramática, no português de uma forma geral, mas nada que o treino não melhore. Aí você pegou minha veia. Mas é isso aí. A gente vai dando uma de Érico Rocha em 2015, 2014. Você sabe, né, que os e-mails dele eram uma merda de Sim, gramática. Ele escreve, a gente sabe, ele escreve muito mal. Ele sempre fala isso ao vivo, né? Eu nunca vi se ele já falou isso em vídeo. Mas ele, até, às vezes, ele fala palavras até que nem existem. Ele mesmo fala, gente, mas essa palavra não existe. E aí o irmão dele fica lá puxando a orelha, mas é isso mesmo. Então faz parte. Uma coisa não exclui a outra, tá vendo? Ele tem super o dom ali para, né, e também estudou muito para isso, para os gatilhos e para se conectar com as pessoas. Mas ele faz ao vivo mesmo. E tem a equipe que materializa o que ele quer e deixa o texto bom. Então, tá tudo certo. Massa. E assim, você falou dos nichos que você atua. Hoje em dia você tá mais no direito, né, pelo que você falou. Não, hoje eu tô mais em saúde, nutrição, e a gente está migrando também, tem uma proposta aí de experts na área de saúde de um modo geral. Massa. É que assim, quando eu conheci ela estava bem na área do direito, né? Ela Tava bem envolvida com o projeto jurídico, também estava com a nutrição, né? Que a nutrição sempre foi o meu primeiro nicho, praticamente desde que eu comecei, e nunca deixei. Eu tenho uma paixão muito grande também pela nutrição. Minha irmã é nutricionista, então é uma das empresas, né, a empresa principal que eu atuo hoje é dela. E assim, começamos juntas do zero, e hoje a gente tem mais de 3 mil alunos aí. Massa pra caramba. E assim, agora vamos pegar uma parte um pouquinho mais complicada. Calma aí. Assim, tem alguns cachorros aqui que às vezes faz barulho assim. O ponto agora que eu quero pegar um pouco é as dificuldades que você teve de começar a migrar para essa jornada. Porque, tipo, a gente às vezes tem uma mania de falar como se fosse natural, tudo fácil, assim. E lógico que não, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões difíceis e tal. E assim, como que foi, tipo, você começar a migrar pro digital e falar, pô, isso aqui vai ser uma fonte de renda para eu viver e eu vou largar tudo que eu faço no físico?
Provavelmente você esperou começar a ganhar dinheiro com isso, mas... Sim. Eu advogava ainda, e aí eu fui fazendo uma transição mesmo de... Mas aconteceu, no início eu ir fazendo essa transição e ficar sem grana nenhuma, esperando os projetos darem certo, né? Então, não foi assim mar de rosas, não. Realmente foi ou dava. Chegou um ponto assim que eu estava comecei a investir muito em treinamentos, em cursos caros e sem garantia nenhuma de que eu não dar certo. Mas bateu um pouco assim de desespero de e agora, se não der, o que eu vou fazer? Eu vou voltar? Porque você já não está empenhando tanto mas como aí advogado. Logo, não, aí já não tinha muito como retornar. E aí bateu aquela, e agora? Um quase desespero. Mas, assim, porque a gente tem que tirar esse mito, né, Léo, do que, nossa, empreender é foda. Você chega lá e 6 em 7 e só vê. Não é assim, gente, não é assim. Não, é mar de muito rosas, trabalho. Vou te falar que foram assim. Para começar a colher os primeiros resultados, que não foram estrondosos, foram resultados medianos, foram uns 2 anos aí de batalha, como eu falei, a gente lançou um primeiro produto que quando a gente abriu o carrinho, a gente só chorava, porque a gente sabia que estava ruim, porque a gente contou com um editor que não entregou nada no prazo, com vídeo, a edição ficou toda errada. Então, assim, a hora que a gente abriu o carrinho e viu o vídeo de vendas que não deu tempo de conferir, ou a gente fazia o upload do vídeo na página para abrir as inscrições no horário, ou a gente assistia o vídeo antes. E aí, o que a gente fez? Vamos subir, do jeito que tá. Na hora que a gente assistiu o vídeo, a gente só chorava. Meu Deus! E assim, galera, só para vocês que não então, sabem assim, sobre isso de lançamento. Só para quem não sabe de lançamento, geralmente são os vídeos e no final tem um vídeo de vendas, né? E ela tá falando sobre isso aí. O último vídeo ali, o que precisa matar tudo. Exatamente. Ficou tudo... Ficou zoado, nível 1000, se é que tem jeito. Então, assim, foi muito desesperador, porque a gente sabia que não ia ter resultado. Que tudo que a gente tinha feito ali, que a gente tinha feito um workshop, né? Dá um trabalho do caramba, né? Nossa, muito trabalho, muito trabalho. E aí, na hora de fechar, entre aspas, com chave de ouro para dar o resultado financeiro, porque até então a gente só tinha gastado, foi esse desastre completo. Mas... E assim... Mas faz parte. É legal isso aí, porque às vezes a gente tem que entrar em campo e tem que agir mesmo, e mesmo que não dê resultado, a gente se ferra, às vezes a gente faz por nós mesmos, tipo, você aprendeu com aquele lançamento, você aprendeu que não dá para depender do editor em cima da hora, por exemplo. Não. Porque você aprende ali, se você, né, em todos os passos, quando dá certo ou dá errado, a gente tem que sempre parar e analisar, né? Sim. É como a gente faz no final de campanha, quando a gente lança o produto, sendo bom ou ruim o resultado, é hora da gente parar e pensar o que a gente fez de errado, ou o que a gente fez de certo, pra gente repetir no próximo, né? E aí, deu errado, editou, aí deu errado, talvez o tempo que a gente grava o vídeo, que a gente teria que ter gravado com mais antecedência para ele editar com mais tempo e a gente ter tempo de conferir. Então, assim, não foi só culpa do editor, a culpa também foi nossa. Lógico, com certeza. E aí, talvez escolher um editor que tivesse uma referência, né, de outras pessoas, que entregou o trabalho no prazo. E assim, o legal de entrar em campo mesmo, porque às vezes a gente fica muito estudando e a gente tem medo de se expor, de lançar, de colocar o que a gente escreveu no ar, tipo, pô, será que vai vender? Será que não vai vender? E o medo de ser criticado, né? Porque assim, você sabe disso, você entra nesse universo, ninguém sabe o que você faz. Todo mundo pensa que você fica o dia inteiro no computador. Quer dizer, pelo menos comigo foi assim. A sua família pensa que você tá louca, só quer ficar o dia inteiro no computador e não quer trabalhar. E o que é isso? O que você faz? Ah, faz site. Foi o que todo mundo falava no início. O que a Tatiana faz? Ela faz site. Eu virei web designer. E olha que eu nem sou desenvolvedora, eu sei fazer site com template. Eu não posso nem... Eu tô estudando até para aprender um pouco, porque para dar pitaco no programador a gente tem que entender um pouco. Então, conhecimento. Então, e aí era mais fácil explicar. Eu faço site. Porque se eu falar, eu escrevo, escreve o que para quem?
Pô, verdade. E assim, se for pensar, é, no passado, assim, alguém que ia dizer que ia viver de escrever livro é tipo, é É mito. Então, tipo, alguém mito. falar hoje ainda é mito. A maioria Sim, é sim. seguir uma profissão certinho e tal. É, ter um padrão, né, de comportamento, sair, isso vai mudar muito, né, de agora para frente eu penso dessa forma. E, e aí os resultados vão provando, né, quem nós somos. Mas não precisa ter pressa, não adianta ter pressa, querer abreviar o caminho, o negócio é a prática mesmo, é ir expondo o seu trabalho, se você gosta aí de um nicho específico, eu me identifico com tal assunto, procura pessoas na sua cidade que fazem aquilo que você gosta, escreve um texto e fala, olha o que eu posso fazer por você. Manda aí Sim, no direct da pessoa. Eu posso te ajudar aí a promover o seu trabalho de uma forma mais assertiva. E aí, quem sabe, daí não surge uma parceria. com certeza, com certeza. E assim, o ponto que eu tava até puxando é que você não pegou esse negócio, né? Você não era a expert, né? Tipo, você ficou por trás, mas tem o medo de se Não, na expor verdade eu não também na sou hora de vender. expert ainda, né? É, Eu não apareço, pelo contrário. sim, Quem vê meu perfil no Instagram tem pouquíssima gente sim. e eu não me exponho muito. Eu me identifico mais com os bastidores. É o que eu gosto. Até quando eu faço algumas aulas para agregar em alguns outros cursos, né, de outros experts, que eu às vezes falo sobre copywriting, mas de uma forma que foque em um profissional específico, em um nicho, por exemplo, para nutricionista, como que o nutricionista pode escrever melhor para promover o próprio trabalho. Algumas pessoas me pedem um curso meu, mas eu ainda Aham, estou com essa ideia na geladeira. sim. É que assim, Mas eu ia assim, puxar eu esse gosto dos ponto. bastidores. Dá medo de se expor, é puxado, você lidar com É, câmera, julgamento e tal. eu tenho que reconhecer as minhas sombras. Eu ainda não estou livre desse julgamento e eu ainda não me sinto confortável para botar a cara, não. Mas eu estou nesse processo, eu estou nesse caminho, ainda que não seja para criar um treinamento meu, mas mesmo para contribuir com outras pessoas que eu vejo que as poucas vezes que eu me exponho, Faz a por mais que diferença. seja um feedback ou dois, você sabe disso, é muito bom. É muito bom. É Aham. muito bom saber que o que a gente estuda, o que a gente se esforça para fazer, auxilia uma pessoa que seja, né? Sim. Só que é interessante ver que a gente não precisa estar se expondo na internet para conseguir monetizar, viver disso. A gente pode estar ali no Não, bastidor. exato. Não é que todo mundo agora tem que virar blogger e ficar todo dia, o dia inteiro fazendo stories. Cada um tem uma habilidade, tem um desejo e se identifica com uma etapa do processo. Sim. Não é todo mundo que está nesse mundo que tem que botar a cara lá na câmera. Nem todo Isso mundo que é eu igual acho eu. bacana. Deixa eu só. Né? Eu gosto de câmera um pouco. Eu te falo, não, mas você tá certíssimo. Se você se identificou, achou o seu. E é espontâneo, é o que eu te falei, o que a pessoa faz tem que ser genuíno. Não adianta alguém que não fica à vontade, não é o que ela quer, porque não É, ficar não à é o que ela vontade quer. também é diferente, né? No início a gente não fica mesmo à Não vontade, mas fica depois nem a vai soltando. pau. Nem a pau. Se você ver meus primeiros vídeos, nossa, que vergonha. Só que eu só vou puxar rapidão isso aqui, aí a gente já continua o assunto. Eu não sei se você sabe como que eu comecei gravando. Tipo, Não. eu comecei só para compartilhar informação no Instagram, porque eu via, tipo, que eu entrei numa espiral de começar a me desenvolver na vida. Eu comecei a estudar e começar a focar nos estudos, no trabalho e Uhum. tal. E eu comecei a me desenvolver e eu vi que algumas pessoas queriam fazer isso. E eu comecei a gravar uns stories, tipo, sei lá, para motivar a galera, alguma coisa assim, tipo, bem bobão. Tipo, nossa, era uma vergonha. Nem sei o que eu fazia aqui. Tipo, eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso naquela época, né? Tipo, eu não pensava, eu só gravava porque, nossa, legal, o bode da galera. Sim. Inocência, velho. Tipo, ó, vamos pra academia, vamos acordar, vamos Mas treinar. é isso. Sim, sim. Mas isso é ótimo, aí começou espontaneamente, sem um objetivo assim a longo muito vale. É igual o seu blog, o Sabe? blog que você começou de Sim, que, assim, pode ser que sim, de alimentação. às vezes alguém que está assistindo a gente já gosta de compartilhar a informação na internet. E ela não acredita e não tem ideia de que dá para viver disso e Ou tal. pensa aí nas críticas, né? Assim, Você, quando começou, eu lembro de você me contar essa parte.
Ai, nossa, virou blogueiro, o que que é isso? Toda hora, tá achando que é famoso, não sei o quê. Isso acontece e de pessoas próximas. Isso vai acontecer, é um fato. E aí você tem duas opções. Você cria uma conta do zero e exclui todo mundo, porque você começar para pessoas desconhecidas chega a ser talvez até melhor. Ou Sim. você não tá nem aí, mete a cara e vai, pronto. E Que assim, foi o que você fez, né? sim, no empreendedorismo, assim, a gente percebe que não é as coisas que vão ficando mais fácil, tipo, nossa, um dia vai ficar mais fácil gravar o negócio. Eu sei que fica mais preparado, mais Sim. mentalmente forte e tal. Isso aí é É. interessante. A casca vai ficando grossa, né? Porque De todo tanta dia acontecem mil porrada. coisas diferentes. Mas que massa, que massa. E assim, vamos contar uma coisa pra galera. Tipo assim, o pessoal não sabe que, pô, a Tati tem filho, a Tati tem 2 marido. filhos, Então, além dela empreender, tem filho, tem família, tem rotina de casa. escola, casa, cachorro, tudo isso. E aí você fala, E é é um possível? desafio. É possível? Olha, eu não vou mentir não, que é Impossível não é difícil. não. Mas é, Sabe por quê? Trabalhar quase. em casa, para quem é mãe, no meu caso, hoje eu trabalho em casa. Eu já até cogitei ir para um coworking, alugar uma sala, no momento que eu estava mais preparada financeiramente para fazer isso. Porque mesmo que eu me isole no quarto, que eu peguei um quarto de hóspedes e fiz o meu home office. Mas sempre tem na porta, na janela, batendo na porta, mamãe sai, mamãe vem brincar com a gente, mamãe não sei o quê. Nossa. Mas aí tem que ter foco. Eu não posso porque o tempo que eu tenho, né, que é o tempo que eles estão em casa antes de irem para a escola e depois quando eu levo eles para a escola, eu preciso me dedicar totalmente, porque se eu não me dedicar, eu sempre fico devendo trabalho. Então acontece às vezes de manhã eu ter que ficar com eles, porque eles realmente precisam de mim, porque eu vim de uma semana puxada às vezes de lançamento. E aí, depois que eles dormem, eu volto e fico até de madrugada. Acontece com frequência até. Caramba. E assim, tipo, às vezes vai ter alguém que já assistiu outro podcast que eu gravei com uma mãe também. Ela tem 3 filhos e engravidou no meio da vida de empreendedora. E assim, ela trabalha como afiliada e, tipo, ela não tá nesse mundo de lançamento e tal, só que assim, ela Sim, manja pra caraca de YouTube. Ela vive bem só vendendo como afiliada no YouTube. que Tipo, legal. e assim, é legal que ela faz muita venda no orgânico. Tipo, hoje, assim, se for ver, vai estar caindo venda pra ela e tal. E assim, Sim, é até legal esse trabalho de internet para quem é mãe, às vezes, porque aí você pode pelo menos escolher de estar aí na sua casa. escolher, sim, escolher. E aí foi essa escolha que eu fiz. Eu não quis sair porque eu falei, não, eu consigo me dedicar estando em casa mesmo, porque aí eu falo, por exemplo, tem hora que você tá com a cabeça cheia, você precisa levantar para dar uma, acontece de eu acordar, falei, hoje eu tenho tanta coisa para escrever e eu tô sem inspiração nenhuma, peraí, vou brincar meia hora ali com eles, aí eu volto e aí as coisas vão fluindo. Então, se eu tivesse que sair, talvez não seria tão produtivo nesse aspecto, mas não é fácil, não adianta falar, nossa, o pai dos meninos me ajuda muito. Então, esse é o apoio que eu tenho. Se é um pai que não opera tanto, ou que tem uma carga de trabalho mais elevada, que não é o caso dele, que a carga horária dele é compatível com a minha, então a gente consegue, um fica de manhã, o outro fica à tarde, então facilita, porque realmente, se a mãe tem que ficar com os filhos o dia inteiro, quando meu filho menor ainda não ia para a escola, o menor vai fazer 2 anos ainda em julho, e o mais velho vai fazer 6. O primeiro ano dele, que ele ficava em casa, ainda não ia para a escola, eu trabalhava basicamente à noite até de madrugada, porque durante o dia eu tinha que ficar por conta dele. Aí quando ele dormia, eu fazia o que tinha para fazer. E assim, aí é o que ninguém conta, né? Sim. Eu cheguei em casa depois que ele nasceu. No segundo dia eu já estava trabalhando. Trabalho 50 horas por semana e fico rico. Com o computador na mão. Trabalho 100 horas por semana e fico rico. É o novo livro do Tim Ferriss. tô enchendo o saco.
Enfim, tipo, nessa parte de mãe, é interessante que você tem essa flexibilidade. Você consegue, se você quiser trabalhar pela internet, se for uma mulher que está assistindo a gente, ela pode saber agora que, pô, se ela quiser trabalhar de madrugada, ela pode, não tem esse problema. E às Sim, vezes, não tem. o problema, às vezes, de você estar trabalhando fora é isso, você ter que ir no lugar, cumprir horário e tal. Às vezes isso, Isso. ao mesmo tempo que você tem que trabalhar muito, isso ao mesmo tempo consegue te aproximar dos seus filhos, porque você não pega trânsito, você não pega Não, é. transporte. Isso é muito bom. E aí eles veem também que é possível, né? Até o meu filho mais velho já fala, eu quero crescer para trabalhar no computador. E, e o Cara, que eu preciso aprender, mamãe? Ele já fala, eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender várias coisas, que porque eu quero massa. trabalhar também. E aí o pequenininho já vê o computador e fica querendo mexer. Então, meio que você prepara os filhos para tudo que está acontecendo e que quando eles forem adultos, então, isso vai ser mais real do que já é agora, né? Caramba. É interessante, porque hoje que agora tá crescendo os filhos de youtuber, filho de galera que vive de internet. É. Então, essas pessoas já cresceram acostumadas com essa realidade. Agora, Uhum. a maioria das pessoas não nasceu numa família que é normal isso de trabalhar pela internet. Só que agora tá começando, né? Não. No geral, as crianças, até mesmo os familiares, né, pensam, ah, não, tá em casa, não tá trabalhando. Mas o meu filho já fala, minha mãe, quando alguém chega ou quando alguém liga e eu tô aqui, a minha mãe tá no quarto trabalhando, eu não posso entrar lá agora. Então Caramba, ele já respeita, já percebe que é um sério? trabalho mesmo e que faz sentido e que tem que respeitar. E às vezes até reclama que eu trabalho muito, porque tá vendo, né? Eu não tô saindo. Então ele tá vendo que eu tô sempre no celular ou no computador. É a desvantagem, tem que deixar muito claro. E aí eu me policio muito, que tá difícil então para mim, eu tô nessa fase agora. De quando eu tô com eles, de deixar o celular de lado, longe. Porque senão é aquele toque mesmo de ficar olhando o celular toda hora. Tem mensagem, alguém está precisando de alguma coisa, tem e-mail para responder, tem alguma coisa para Sim, ajustar na página. É umas noias assim que às vezes a gente tem que aprender a separar essa sim. disciplina de mãe, de trabalhar em casa, de ter o celular ali na mão toda hora. E a maior dificuldade assim que eu vejo, eu lembro de mim, é reconhecer que o que você faz é sério, às vezes. Porque, tipo, às vezes você não se dedica tanto porque nem você acredita que é sério. Tá dando Mas eu acho que acabou. Parou. Enfim, às vezes a gente não reconhece que é sério o que a gente tá fazendo, então a gente não se dedica tanto. Às vezes, por exemplo, a pessoa nunca fez uma venda na internet, então para ela ainda não Uhum. é tão real assim. Tipo, Não. nunca entrou dinheiro na conta dela. Eu ia falar isso, que isso é um sentimento, é uma sensação que a gente tem muito antes de ter algum resultado financeiro, né? Aí fica Sim. assim, poxa, eu tô mentindo para quem? Às vezes bate essa paranoia, eu tô mentindo para quem que eu tô trabalhando, porque eu não tô tendo resultado. Sim. E depois que você tem, é sinistro. Aí você começa a trabalhar muito e você fica tranquilo fazendo isso. Não, aí tem o lado, tem o extremo, né? Que aí você quer só trabalhar, você só quer trabalhar. Porque gera Porque assim, resultado. gera resultado e eu gosto, pelo menos. Então, quando a pessoa geralmente se envolve no processo, ela passa a gostar, a sentir falta. Então, para mim, sábado, domingo, como uma segunda, é igual, tanto faz. Massa pra caramba. E assim, eu acho que assim, a gente pegou alguns pontos bem legais, porque cada pessoa tem uma história diferente para agregar quando a pessoa quer entrar para o mercado digital. Se tem alguém que tem experiência, que está vivendo, tem resultado, ela tem alguma coisa que vai fazer a diferença. Então, se a pessoa que estiver assistindo a gente aí estiver gostando do assunto, se ela quiser dar um follow aí no Spotify, Apple Podcast, momento merchan. Enfim. Vai lá, vai lá. E se estiver no YouTube, quiser deixar o famoso like Jones, o Isso like, aí, deixa o like aí para e se nós. inscreve aí que agora eu criei um canal só para podcast mesmo, para não usar o algoritmo, né? Ah, que massa, muito bom. Esse conselho o Leandro Ladeira deu. Eu fiquei tipo, caraca, é verdade. Eu acho que deve fazer sentido. Faz sentido, faz super sentido. E aí, tipo, como eu tenho interesse real de investir em podcast, então eu decidi, tipo, ter um canal só pra isso e, tipo, no futuro expandir isso de verdade, tipo, porque tem muito cara grandão que faz o podcast uma coisa própria, assim, então, tipo,
É uma coisa que eu vou fazendo agora meio que na esportiva e depois a gente investe mais, equipamento, faz Claro, presencial tem para que começar de freguês. algum lugar. Mas assim, se a pessoa que Sim. estiver assistindo quiser ter mais informação sobre essa parte de mercado digital, conhecer a galera que está vivendo disso, que está trabalhando nisso, é o local, enfim. E assim, galera, a Tati, ela... Você pode falar a sua idade? Você tem vergonha aí, tipo, de falar? Não, vergonha zero. Eu tenho 33, estou à beira dos 34 daqui a alguns dias. Ou seja, a internet não é só para quem, tipo, tá começando agora, porque tem gente também que cria aquela Não, objeção. Isso aí é para quem tá com uns 20 anos, tá começando agora, tá 20 e pegando o poucos celular. anos. Não, 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 não. Não tem problema nenhum com isso e acho até que exatamente incentiva, porque a minha geração já tem um certo domínio do computador. Talvez para quem tá um pouco, mas não é impossível, também não é impedimento Lógico que nenhum. não. Talvez a pessoa vai ter que se dedicar um pouco mais para entender coisas mais básicas, mas é perfeitamente possível, sim. É porque as pessoas se identificam muito, né? E o seu perfil pode atrair algum tipo de pessoa que, sei lá, tem seus 25 anos, tá formado na faculdade, 27, fala, Ou então mas já atuou em alguma área e deixou talvez por causa de filho. Tem muita, né? Tem muitas mulheres que têm uma carreira em alguma área, qualquer área, pode ser até jurídica mesmo, ou área de saúde, qualquer área, fazem faculdade, atuam por um tempo, depois o filho nasce, e aí a pessoa acaba se dedicando ao filho e quer contribuir, né? Quer ter um sim, trabalho, quer fazer alguma coisa por ela mesma, porque ser mãe é muito produtivo, você está criando outra com pessoa, é muita certeza, muito, responsabilidade, mas muito. muitas mulheres querem muito deixar a sua marca Um no legado, mundo assim. além da criação. Então, quem quiser, eu vou deixar o meu Instagram também, pessoal. Eu criei um Instagram novo. Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu te falei que eu não ia fazer. Não, É o, perfeito. é o, é o Tati Evelyn Copy Law, Law de Direito, LAW, e lá eu comecei agora a compartilhar algumas coisas que tem a ver com escrita, tem a ver com o direito digital também, que é uma área que eu gosto muito, e aí para os produtores digitais que precisam também se adequar, o ano que vem começa a vigiar a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, responsabilidade para quem coleta dado na internet. Então dá pra ir encher o saco dela lá no Instagram. Isso aí, gente. Pode encher o saco lá no Instagram que nós estamos. Enfim, muito massa. E assim, vamos pensar assim, a Tati, antes dela começar no mercado digital, que conselho que você daria para você quando você estava começando? Tipo, lembra das dificuldades que você tinha, da vida que você Eu tenho estava um vivendo? claro. Comprar curso não te deixa mais inteligente. Você precisa fazer Ó, o curso. que massa! Aí, gente, seus compradores de curso. Compradores contumazes, a gente fala, né, no direito. Pessoas que eu compro muito curso. Eu até parei. Agora eu falei assim, eu vou fazer todos primeiro e depois eu compro outro. Enquanto eu não terminar todos, eu não compro mais nenhum. É um compromisso que eu firmei comigo mesmo. Sim. E aí a gente até estava vendo um curso do Murilo Gun pela segunda vez, e ele falando, olha gente, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas muita gente ao se inscrever no curso já pensa que está mais inteligente, que aprendeu alguma coisa. Sim. Então vou dar uma dica para vocês, assistam o curso, só comprar o curso não vai. E aí, esse é o primeiro conselho que eu me daria quando eu comecei, porque acumular milhares de cursos e ficar com aquela sensação de eu não estou terminando nenhum. E aí, o insight vem, às vezes, de uma aula ali. Você viu uma aula de 50 minutos, mas uma frase muda o seu jogo. Uhum. E o segundo conselho é escolha um expert de cada área. Não segue milhares de pessoas, milhares de editores, milhares disso, milhares daquilo. Porque cada um vai ter uma forma de se comunicar e vai falar uma coisa talvez diferente do outro. E você vai ficar meio perdido. O excesso de informação pode ser prejudicial, né? Sim. Então, hoje eu tenho uma lista de pessoas que me agregam e aí eu tirei todas as outras que falam sobre o mesmo assunto. Sim. E aí eu falei, não, vou escolher um expert em mercado, um expert em copyright, um expert em mercado, em como investir, por exemplo, um expert em lançamento, ou seja o que for.
era em criação de filho, e aí eu ia nos outros, porque para não ficar a cabeça da gente não ficar tão lotada. Sim. E assim, isso é muito massa, porque, tipo, no começo a gente não se conhece muito, a gente fica vislumbrado. Às vezes, se a pessoa assiste o Érico, ela fica, pô, eu quero fazer 100 mil reais esse dia. Ela não tem ideia de nada, só que assim, quando você se conhece, você sabe, ó, eu gosto disso, eu sou bom nisso. Aí você sabe que caminho que você tem que seguir. Tá dentro de você, não tá fora, assim, o caminho que você tem que seguir. E é legal você reforçar isso, que aí porque aparecem milhares de oportunidades. Quando você começa, tipo, ó, fulano, ó, fiz tanto fazendo isso. Aí aparece outro fulano, ó, você pode fazer isso e também. Aí você fica trocando, começa um pouquinho, não dá resultado, aí troca. Eu acho que o objetivo maior realmente de seguir uma pessoa de cada segmento é você ter início, meio e fim, que é a famosa consistência, né? Você essa é a palavra. Consistência, você aplica mais. Se a pessoa tiver você aplica mais do que eu a consistência. Se a pessoa estiver ouvindo, assistindo a gente, ela tem que anotar isso. Essa é a única coisa que vai fazer toda a diferença. Consistência. Tipo, tá, tudo bem, você pode ir lá fazer um lançamento em alguma coisa que você não gosta, fazer 6 dígitos, sei lá, fazer os 100 mil. Só que se você não tiver consistência, isso aí você vai fazer um dinheiro, só que depois seu negócio vai ficar no alto e baixo, porque você não vai estar sendo consistente, você não vai estar produzindo conteúdo, você não vai estar fazendo o que tem que fazer com consistência. É igual você ir na academia, pegar um corpo legal e parar de treinar, porque tipo, você treina algo que você não gosta ou que não é sua pira. Exato. E é legal a gente reforçar a consistência. Isso aí foi a minha maior virada de chave. Isso muda tudo. Porque não faz sentido você fazer uma coisa hoje, né? Como você disse. Então, eu acho que quando você segue uma pessoa só em cada área ali, alguém que você pode trocar, porque no início talvez você vai ver uma e talvez a outra vai ter mais a ver com o momento que você tá. Acontece isso comigo. Eu me identificar hoje com uma pessoa e amanhã com outra que fala do mesmo assunto, mas aí eu elimino a primeira, porque isso faz a gente desenvolver um plano que tem uma sequência, né? Você não fica trocando. E assim, o maior problema assim dessa parte é a gente não vê resultado e a gente para no meio do caminho. E o diferencial tá em você fazer até dar certo, e não tipo tentar para ver se dá certo, tentar para ver se não. E assim, é muito legal aí essas sacadas aí pra galera que tá começando. Então, se você tá começando, escreve isso aí, consistência muda tudo. Enfim, e assim, para quem tá começando assim, que livro que você recomenda para essa galera, para dar uma força, para, sei lá, dar um incentivo? Olha, eu tô com 2 aqui de cabeceira, vamos dizer assim, e um que eu gosto muito é o Arquitetura da Persuasão, para quem for escrever ou for fazer qualquer campanha, do Michael Masterson. Eu não sei se ele foi publicado por outra editora, eu tenho ele da editora da Empíricos, mas eu não sei, sinceramente, eu não sei se tem, porque eu acho que eles traduziram o livro para o português, mas é um livro muito, muito, muito bacana, que fala muito sobre essa questão de escrever, de construir cartas de vendas, assim, bem estruturadas. Certo. Bem massa. E assim, Tati, vamos deixar aí 1 minuto livre para você falar alguma coisa que você acha que faria diferença na vida da pessoa que está assistindo. Você pode estar falando aí, provavelmente, com um jovem de 20 anos, que, pô, o cara não sabe às vezes o que fazer da vida, ele tá na faculdade, às vezes não é a praia dele, sei lá, ele tá nessa vibe ainda. E às vezes ele tá ligando o olho pro digital. O que você falaria aí? Tipo, o seu 1 minuto aí, se quiser se divulgar, fica à vontade. Então, o que eu diria é, primeiro, se conheça. O primeiro passo para se conhecer é saber o que você não gosta, que aí fica mais fácil saber o que você gosta. E aí, a partir do momento que você definiu o que você não gosta, comece a listar as coisas que você gosta. E aí, eu gosto muito de trabalhar com prós e contras. Foi assim que eu tomei as minhas decisões até agora, né? Até aqui. Os prós daquela decisão e os contras. Se for deixar a faculdade, quais são as vantagens e as desvantagens? Mas a partir do momento que você toma uma decisão, você tem que ter um plano. Então, em seguida, é traçar um plano. E tem uma rotina. Eu sei que essa palavra pode assustar quem é jovem, né? Rotina, dá uma preguiça, né? Mas é um pouco difícil desenvolver a consistência sem uma rotina.
Então, se for no mercado digital, em qualquer outro mercado que você queira se destacar e ter sucesso, o que, né, definir primeiro para você o que é sucesso também. Sim, É uma das perfeito. etapas. O que é sucesso para você? É ter dinheiro, ou é ter liberdade, ter tempo para fazer o que quiser, ou viajar, né, estruturar um plano. Então, na sequência, é estruturar uma rotina que vai te levar para onde você quer. É essa dica que eu dou para quem está aí nesse caminho, quer começar esse caminho. Massa, massa. E assim, se você quer ter liberdade, vai para esse caminho, porque é muito bom. Muito bom, né? Muito bom. E eu te falo mais, Léo, não é que a pessoa tem que fazer, principalmente para esse público, né, que é o seu público, não é que a pessoa tem que fazer uma escolha entre ou eu vou ser engenheiro ou eu vou estar no mercado digital, ou eu vou ser arquiteto. Ela pode juntar os dois. Ela pode unir os dois. Então, gente, não é que, mete o pé. Para você existe um caminho, para outra pessoa é outro. Exatamente. Não é porque o Léo não está a fim de fazer faculdade ou o fulano não está, que pode ser a melhor escolha para ele, para você seja a mesma. Então, por isso que essa questão do autoconhecimento é tão importante. Né? E aí tem que ver, né? Se o cara quer só dinheiro, às vezes não, às vezes aí sim que ele deveria ir atrás de outras coisas, né? Tipo, se o cara quer só o dinheiro, mas aí, bom, enfim, a gente vai filosofar muito. Mas assim, galera, foi muito show aí esse podcast com a Tati, assim, eu acho que deve ter agregado aí com a vida de vocês. Queria agradecer ela aqui em público agora, tipo, pô, muito massa você disponibilizar esse tempo, a gente sabe como que é, pô, ela tá no meio de um lançamento, tá na parada intensa aí, e queria agradecer de verdade, eu sei como eu que agradeço, pode contar comigo aí, quem quiser mandar direct, tô lá, respondo sim. E quem tiver uma dúvida lá, quiser mandar um texto para mim por direct, eu dou uma olhada. Prometo não me comprometo a corrigir tudo, mas eu dou uma olhada e para mim é sempre bom. Eu gosto de ler coisas novas, de dar meu pitaco. Tem que dar uma de Obrigada, Léo, eu te agradeço muito. O pessoal te puxar paga a mentoria. Deixa o saco. Ela é gente boa pra encher o saco dela. Enfim. Pode. Por enquanto eu não tô cobrando, não. Tamo juntão.